Como superar o fim de um relacionamento? A gente conversou com a psicóloga Luana Couto, que contou um pouco mais sobre esse processo de luto. Vem conferir. Vocês estão preparados para chorar hoje? Ou então o quê? Pegar o caderninho, né, Luana? Para já pegar as dicas de fim de relacionamento. Luana, obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Muito especial falar com você e falar sobre esse assunto que eu acho que muitas pessoas precisam ouvir sobre, e quem nunca passou por um término de relacionamento, não é mesmo? Todo mundo vai passar, gente. Todo mundo vai passar, já nota. Se não passou, vai passar. Precisa. Ou vai pro terapeuta e tem alguma coisa errada. É isso. Vamos começar logo falando sobre esse assunto, então? Vamos. Que a primeira pergunta que eu queria te fazer é possível superar o término de um relacionamento? Com certeza. É possível superar toda e qualquer situação de perda, né? Obviamente que você vai vivendo aquele luto, no primeiro momento é bem difícil, né? Se você, inclusive, busca ajuda, porque sozinho às vezes é muito difícil, então consegue sim superar. Perfeito. E a questão do relacionamento, do término do relacionamento, tem a questão do luto, como você falou. Queria até que você explicasse um pouquinho sobre essas etapas do luto, porque é igual a um luto normal ou tem uma diferença nesse do relacionamento? Na verdade é assim, né? Quando a gente fala do luto, ele é um processo, né? Em que você vive a dor da perda de algo. Então ele pode estar relacionado, normalmente a gente associa muito à morte, né? Sim. Mas ele pode estar relacionado a uma perda de um projeto, de um trabalho, de um relacionamento. Qualquer tipo de né? perda, exatamente. no geral. E aí, qual que é a lógica, né? Quanto mais você investe, quanto mais você significa aquela relação ou aquele objeto, o luto tende a ser mais dolorido, né? Então a gente chora grandes perdas. É isso. E aí, muitas vezes, quando a gente fala de relacionamento amoroso, entram aí também as expectativas, né? Projetos. A pessoa vai lá, já começa uma relação, já se vê com futuros, filhos, né? Exatamente. Casamento. Exato. Enfim. Então pode entrar aquilo que a pessoa viveu e também aquilo que ela projetou, aquilo que ela esperava para essa relação. Por isso que dói muito o término, porque eu tava pesquisando sobre o assunto e na internet, a maioria das perguntas era: por que dói tanto terminar um relacionamento? Por que dói tanto que uma pessoa termine com você? A dor, escrito dor, era o que mais aparecia. Tem essa questão? Sim. Quando a gente fala de relacionamento amoroso, tem aqui algumas questões, né? Primeiro, porque a gente meio que mistura um pouco, é muito fácil, né? E inclusive passionalidade tem a ver com isso. A gente mistura um pouquinho do que somos dentro da relação amorosa. Então é muito comum algumas pessoas, por exemplo, que não vivem relações funcionais, até falarem assim: poxa, eu não vivo sem essa pessoa, eu não respiro sem ela, a minha vida está condicionada ao que acontece com ela, tudo eu planejo, tá tudo em torno. Então isso tudo são elementos que fazem até a dor ficar maior, porque imagina, né? No momento em que rompe, então eu não tô perdendo só um relacionamento, eu tô perdendo parte do que eu sou. E se o outro termina, pode entrar também elementos como, por exemplo, autoestima. Por que eu fui rejeitado, né? Às vezes tem casos que as pessoas falam assim: eu nem gostava tanto, essa pessoa nem era tão... Mas por que ela terminou comigo? E aí é uma negação? Essa parte já é o estágio da negação? Então, aí até falando dos estágios, né? Sim. Que aí a gente tem, então, primeiro, a negação, que é: não tá acontecendo comigo, não é possível, eu vou reverter, eu tenho poder para reverter isso. A negociação, que é então tentar de alguma forma barganhar. Isso também leva para um outro estágio que tem a ver com a raiva, né? Porque você começa a lidar com essa situação toda e isso de alguma forma te mostra que não tem jeito, né? Ou que você não tem o controle de tudo necessariamente. Por mais que você faça as coisas, não vai Exatamente. adiantar. A raiva. Depois, a depressão, que é o momento em que você percebe que realmente não tem o que fazer, ou que você não tem o controle, que o outro também tem uma vontade, enfim. E, por fim, a aceitação. Só que esse processo, ele não é linear, ele é até pendular às vezes. Então é muito comum, às vezes, a pessoa falar assim: não, agora eu já entendi que eu vou viver minha vida. Racionalmente, ela já absorveu tudo que ela precisa fazer. Entendi. Né? Vou cuidar de mim, agora é um foco. Aí algumas pessoas até querem fazer todos os projetos que estavam na gaveta. Exato. Né? Eu mesmo, gente, ó, vamos lá, tá? Acho que exemplo. Vale a pena todo mundo parar agora e fazer uma reflexão. Eu comprei uma bicicleta, eu saí de uma relação horrorosa e eu falei assim: agora eu vou comprar uma bicicleta dos meus sonhos e eu vou andar todo domingo. Nunca andei com ela.
Comprei só pra falar assim, é o início de uma nova fase, mas não bicicleta vou... maravilhosa e falei, agora eu vou pro parque todo domingo, agora novos hábitos. Comprei também aquela câmera, como é que chama aquela câmera chique? A GoPro? Isso! Mas eu comprei aquela de surfista, que você nem vê o que você tá filmando, sabe? Vou viver minha vida esportista agora. Não consegui nem usar a câmera, entendeu? Mas assim, o que é legal? Fez parte desse processo revisitar, né? Então isso acontece. E quando eu falo que ela é um pêndulo, ainda que você esteja num processo ali de aceitação, né? Ou até mesmo lidando ali com as suas dores, etc., tem momento que você volta de novo lá pra barganha. Ou que você volta também pra raiva, que você se questiona por que eu perdi tanto tempo, ou por que isso aconteceu. E isso é natural de acontecer. Qual que é o grande ponto aí quando a gente fala de qualquer tipo de luto, né? Inclusive ele tem um tempo ali para a pessoa superar, vamos dizer assim, né? Vamos pensar que uma perda muito grande, ali 1 ano até de uma fase mais depressiva faz mais sentido, porque você está de fato vivendo aquela dor. Sim. Agora, quando passa mais do que esse período, já começa a levantar um alerta aí, porque pode ser que dentro dessas etapas todas a pessoa não consiga de fato se reconectar, às vezes nem se identificar. Isso também se dá o fato dela não viver todas as etapas, porque às vezes Sim. a gente pode pular as etapas, né? Isso. Do término. Tem gente que terminou, não, mas também nem gostava dele, tá sofrendo, vou viver minha vida, acaba vivendo a vida, depois volta para um sofrimento de novo. Isso tem a ver com... Tem, e inclusive para pessoas que falam assim, então tá bom, agora que acabou, vou me jogar, aí já começa um outro relacionamento e tá com as feridas abertas ainda, nem conseguiu elaborar tudo aquilo, porque pensa, ó, uma relação quando acaba foi uma empresa que quebrou, vamos pensar assim. Tinha um projeto ali, né? Sim. Expectativas, investimento, tinha uma manutenção, você estava gastando a sua energia, seu tempo, tudo mais. E aí, quando acaba tudo isso, é importante você parar para dar uma analisada, né? É importante parar para entender assim, tá, mas o que isso significava para mim mesmo? Eu até brinco com os pacientes que é assim, olha, quanto mais você acha que você precisava dessa relação para viver, mais nós temos que nos atentar então, porque aqui tem uma questão. Por isso que eu digo que tudo dá para superar. Por quê? Porque se perder dentro dos seus projetos, a ponto de achar que você é o seu projeto. Gente, isso vale também para carreira, tá? Importante. Tem gente que vive luto quando sai de uma empresa e fala assim, agora eu não sou mais o diretor. E aí vive essa, entende? É uma perda de alguma forma. Né? Exatamente. Ou, por exemplo, os filhos saem de casa e a mãe fala assim, agora, o que eu sou agora? Eu não sou nem mãe mais, assim, no sentido de ter aquela agenda de mãe. É o síndrome do ninho vazio que exatamente, falam, né, exato. Então, vale a pena parar para revisitar, entender como que você se relacionava com essa relação, porque todo esse processo de entendimento te leva a ressignificar. E aí, olha que legal, enquanto... Às vezes você sai de uma relação e você fala assim, meu Deus do céu, aquela pessoa, ela foi a melhor coisa que desapareceu da minha vida. Depois você passa por tudo, você pensa, verdade. Nossa, você foi a melhor coisa que desapareceu da minha vida. E aí, vale uma reflexão, né, sobre o seguinte, tá bom, então agora como serão as minhas próximas relações? Ressignificar também é isso. Não é só, às vezes as pessoas pensam muito que é assim, eu vou dar um lugar bonitinho pro outro e não tem jeito. Não é isso. É sobre você. O que eu aprendo com isso? O que eu faço de diferente daqui pra frente? Que você mesma pode levar para um outro relacionamento. Exatamente. Que você aprendeu. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre ressignificar e tudo mais, mas antes eu queria falar sobre os tipos de término. Porque a gente estava falando aqui, antes de começar a entrevista, que é diferente a forma que você sofre o término de um relacionamento. Por exemplo, terminamos do nada, é um sofrimento. Traição é outro sofrimento. Tem vários aspectos. Como que funciona isso? Como viver cada um deles? Acho que assim, a primeira coisa é que a gente, durante a relação saudável, enquanto ela ainda está viva, nós sempre possamos nos atentar sobre vários elementos que fazem ela ficar de pé. Perfeito. Então, por exemplo, a questão do tempo de qualidade do casal, projetos em comum, acordos, alinhamentos, até desconfortos, né? De vez em quando sentar para discutir. E aqui eu falo assim, a DR ela é importante, não para questão de ficar batendo boca, mas por uma questão de resolver mesmo, de definir o que vai funcionar e que funciona para todo mundo. De se entender, né? Exatamente. Tem um luto que é muito legal, que a pessoa vive, que eu falo que ele é muito legal, porque às vezes a pessoa percebe que a relação já não a nutre mais. E nesse processo ainda, ela consegue indo analisar tudo com mais calma e
em muitas situações a pessoa para antes de virar conflito. Eu falo que esse é um luto bonito porque inclusive a pessoa vive, e assim, não tem como não viver luto, tá, gente? Tem gente que tá na negação aí, de, eu não sofro nunca, tô sofrendo nos braços de outro. Mas à noite tá acumulando. Chorando. De noite tá chorando. A gente sabe. Exatamente. Bebendo, né, e perde... Exatamente. Tudo se afogando ali, as mágoas nos negócios, né? É choro no travesseiro, é stalkeando a pessoa, que a gente sabe que existe. Exatamente. Nunca fiz. Fazendo conta fake, Exato. Tudo isso, Nunca né? fiz isso, sabia? Não, imagina, nem eu. Nem eu. Inclusive, né, teve uma época que eu e meu marido, nós terminamos, a gente namorava na época, e teve uma fase que ele tava só na autoafirmação. Eu falei assim, olha essa fase aqui, ele tá se achando, né? Tá indo pra balada, postando coisa, indo pra balada, tá com os amigos, tá não sei o quê. Imagina namorar psicólogo, gente. Gente, tem dois lados, né? É bom pra um lado. Né? Não sei tanto, mas... Você querendo ou não, sempre vai dar aquela olhadinha. E aí, teve uma vez que ele postou de sexta-feira, que ele tava num bar e postou um copo de conhaque. Eu falei assim, gente, é o fim, agora ele já tá... Agora já era. Já atingiu. Esse é o fim. É o fim desse momento da autoafirmação. Agora é a hora da gente voltar. Agora é a hora da vingança. Tem essa questão. Mas a grande questão é que a pessoa possa fazer essa análise, né? Para que ela entenda o melhor momento, consiga terminar antes de conflitos. E agora eu só tenho um ponto que você fez uma pergunta agora, eu não sei se eu já respondi ela. Se existe o luto diferenciado. Sim, da traição. Existe. O da traição, por exemplo, ele é um trauma, né? A quebra da confiança, a quebra do vínculo é muito traumático. Principalmente se você estava numa relação assim, se dedicando, fazendo tudo certo. Então, realmente, normalmente assim, é aquela situação como se fosse um atropelamento mesmo. E é diferente porque eu acho que leva um trauma pra vida, né? Então isso pode te atingir de uma forma que você pode passar isso para um outro relacionamento, digamos, se você não tratar isso dentro de você. E aí tem um ponto muito importante que eu sempre falo com as pessoas, que é assim, a capacidade de amar está em você. Não no objeto que você ama. Às vezes a gente nomeia errado, a gente pensa assim, olha, eu amo essa pessoa, ela é a pessoa da minha vida. Não, ela é a pessoa que hoje é muito especial. E assim, se amanhã ela fizer uma escolha diferente, eu tenho que respeitar e eu tenho a capacidade de amar outra pessoa. Porque eu tenho a capacidade, eu tenho interesse em amar de novo, em viver uma nova relação. Vale a pena essa reflexão para você não se perder, porque isso aí é se perder, né? É você colocar no outro o nome do seu projeto, do seu sonho, Perfeito. Né? E o outro, assim, faz parte do seu sonho enquanto ele topa. E a dependência também, né? Exato. É uma dependência muito grande, que às vezes a gente tem a dependência emocional, enfim. Exato. E a quebra da expectativa faz com que a gente fique ainda com o pezinho mais atrás e traz mais traumas ainda. Inclusive, é um assunto que eu queria muito falar sobre. Quais são os tipos de doenças, enfim, ou problemas emocionais que a gente pode ter por conta de um término de relacionamento, se não é tratado da forma correta? Depressão, né? E aí evoluir, né? Às vezes a depressão ela tem a ver com aquele momento ali, aquele cenário, mas se você não trata e você vai lidando ainda com padrões disfuncionais. Vou dar um exemplo aqui até para ficar mais claro, né? Então assim, a pessoa termina e ela fica localizando no outro o projeto de vida dela. Isso é disfuncional, é um tipo de padrão de pensamento que dificulta para que você consiga seguir, né? Então a depressão, e às vezes ela começa num quadro e depois ela pode virar um transtorno, que é inclusive quando ela fica mais robusta, vai ficando mais complexa, vai entrando em outros elementos da sua vida também. Esses padrões de pensamentos podem te atrapalhar para outras coisas, porque você também vai associar a outras situações. Por exemplo, pessoas que às vezes pensam assim, eu não posso sair desse trabalho, porque eu acho que eu não vou conseguir outro. Então ela vai transferindo isso para vários aspectos da vida dela, e aí tudo isso acaba limitando a vida da pessoa, né? Outro também que aí normalmente a gente fala assim, são comorbidades, né? Assim, aconteceu um problema, ansiedade também, que pode entrar num quadro mais crítico, também se transformar num transtorno, que é quando ele fica recorrente e começa a impactar a sua vida, começa a atrapalhar as áreas que você circula, né? Então, sejam as sociais, as profissionais. Fora isso também, se a pessoa tiver algum transtorno, aí tudo isso pode potencializar mais ainda. Ou seja, né? Tem que realmente viver o luto da forma correta. Exatamente. Né? Existe um luto saudável? Sim, Como que funciona esse luto saudável? O luto saudável é aquele em que você se permite primeiro sentir a tristeza, a raiva. Porque pensa, né? No momento ali que a pessoa tá muito mal, às vezes as pessoas falam assim, não, eu não tô, não, agora eu tô bem.
e aí quer maquiar a situação, evitar se confrontar com isso. Mundo, digamos assim. Exato. Outras situações também, as pessoas falam assim, não é certo, eu não posso chorar porque minha vida tá muito bem, o meu trabalho tá excelente. Eu não posso, gente, não é só por causa de um término de um relacionamento que eu vou ficar triste. Pode sim. Né? As emoções a gente tem que viver plenamente. E o primeiro passo é, eu estou triste? Sim, eu tô triste. Ah, tô triste porque o outro terminou. Sim, não tem que bater boca e justificar, porque às vezes normalmente é assim, mas aquela pessoa também nem valia a pena. Você já viu tantas vezes com um amigo, ele fala isso. Sim. Não chora não, essa pessoa não vai. Chora sim, porque você está sentindo, não é porque o outro não é causa. Exato. A causa é o que você está sentindo. Acolher, viver essa situação, ao mesmo tempo olhar para você e se enxergar dentro de tudo que tem na sua vida. Por isso que as amizades são tão importantes, por isso que é importante que a gente tenha hábitos saudáveis, que a gente tenha uma socialização bacana, que a gente tenha sonhos, que a gente esteja construindo algum projeto, seja no trabalho, seja alguma coisa mais voltada para o estudo. Por quê? Porque a sua vida não é só aquele pilar amoroso. E aí, o que acontece? Vai se esvaziando. É como se fosse, uma vez eu ouvi o Carpinejar falando sobre o luto. Ele falou que é uma panela de pressão que não tem como você colocar debaixo da torneira e tentar dar aquela vazão máxima. Você precisa deixar passar, porque ele tem o tempo dele e ele vai passar. Né? E você vivendo isso e ao mesmo tempo cuidando dos seus outros pilares, em algum momento isso passa e ele vai para um outro lugar. Às vezes o luto ele vai para uma saudade, aquela saudade gostosa que você lembra de momentos bons. Exatamente. O relacionamento não foi só momentos ruins. Exato. Obviamente. Às vezes vai também para um pilar, para um significado de aprendizado. Olha, por exemplo, você falou de dependência emocional. Sim. Olha, eu fui dependente, essa relação aqui eu também contribuí para um monte de coisa que eu sofri. Lógico que não conscientemente, mas eu permiti que determinadas coisas acontecessem porque eu pensava que eu não podia perder o outro. Hoje eu vou me cuidar. Isso eu nunca mais vou fazer comigo. Daqui pra frente eu me cuido, né? Daqui pra frente eu quero ter uma relação que seja de parceria, que exista reciprocidade. Então eu vou fazer minha parte, o outro também faz. Tem gente que descobre que não consegue aceitar nada. Eu não só conseguia fazer. E aí você vai ressignificando. Então às vezes até as pessoas fazem tatuagem ou fazem algum rito pra marcar aquele corte, sabe? Eu, por exemplo, saí uma vez de uma relação que não era boa. E eu tinha muita vontade de cortar meu cabelo mais curto, tinha vontade de fazer as luzes louras. E eu fiz. Né? E toda vez que eu me olhava, então assim, é diferente daquela história de agora eu vou ficar maravilhosa pra esfregar na cara. Não tem nada a ver com isso, né? É aquela questão que é assim, toda vez que eu me olhar, agora eu tô vendo assim, olha como que eu me banco. Daqui pra frente, não é o outro que vai dizer como tem que ser meu cabelo. Daqui pra frente, vai gostar de mim com o meu cabelo. Inclusive, eu tenho um bulldog inglês. Eu sempre pensava assim, meu Deus do céu, se a pessoa não gostar de cachorro, já era. Gostou. Né? Não, assim, porque já era a relação, porque eu não vou negociar meu cachorro. Entendi. E olha que ou legal. Ou é o cachorro ou não tem. É basicamente Exato. isso. E aí foi tão legal, porque eu só atraí pessoas que iriam gostar do meu cachorro. Legal. Olha que interessante, tem coisa que quando você fala eu não negocio meus princípios, não negocio as minhas escolhas. Você passa, então, a se atrair por pessoas que vão respeitar isso. Perfeito. Interessante, né? E o término, eu acho que traz uma bagagem pra gente, pra viver tudo isso, né? Exato. Como você falou, nem todo mundo ainda passou por um término, mas vai passar. Todo mundo passa. Todo mundo assim. Vai passar. E eu acho que é uma forma da gente aprender mesmo com a trajetória que a gente teve com uma pessoa que a gente pode levar pra uma outra de uma forma diferente, né? E é a questão de aprendizado mesmo. E viver o luto é extremamente importante pra que a gente tenha essa ressignificação pra viver uma outra história com uma outra pessoa. Ou viver sozinho. Exatamente, né? Ou viver sozinho, você se cuidando. Exato, não depender da outra pessoa. Exato. A gente tá chegando no finalzinho, mas eu queria que você falasse com o pessoal que vai assistir essa entrevista. Então eu queria que você mandasse um recado pra essa câmera aqui, pra alguém que tá sofrendo com a dor do término, pra você falar um pouquinho mais sobre a importância de viver esse luto e da esperança após isso. Com você. Bom, vamos lá, né? Primeira coisa, você não pode se perder, né? Vamos pensar assim, o outro não te quer, mas você se quer, você convive com você. Então daqui pra frente estabeleça um compromisso de se cuidar e de se perguntar o que eu quero numa relação. E a partir daí, você conseguir colocar no mínimo num papel no primeiro momento e depois todos os dias você olhar
para essas afirmações ali, o que eu espero, e você dizer, eu mereço, e eu me dou isso, e eu não aceito menos do que eu mereço. Tem uma frase que eu ouvi de uma amiga uma vez que é, aceite um 6 e nunca terá um 10. Né? Então a questão não é de ter uma exigência muito alta, mas é de saber exatamente, inclusive, o que não serve para você. É isso, gente. Vamos finalizar com essa reflexão. Tá, onde a gente pode te encontrar? O seu Instagram? Você atende online? Já tem um consultório? Como é que funciona? Eu tenho um canal no YouTube que está começando agora. Tem o meu Instagram, que é luanacouto.psicóloga. Lá eu coloco muitos conteúdos. Eu atendo online. Eu atendo presencialmente também aqui em São Paulo. Tem até algumas pessoas que ficam muito com essa dúvida, assim, né, Luana? E aí, como é que faço se eu for de outro estado? Sim, eu atendo. Gente, independente se for comigo ou não, busquem terapia para se cuidar, para se entender. Porque quando você tem esse conhecimento sobre você, você descobre uma força que você não imagina. Lu, obrigada. Já tô aqui íntima, né? Lu, obrigada. De verdade, amei conversar com você, principalmente sobre esse assunto que eu já passei, inclusive. Quem nunca, né? Quem nunca, exato. Eu vivi realmente a dor do luto, né? Todas as fases ali são muito importantes. Eu acho que é importante pra gente falar pras pessoas, porque eu acho que tem muita gente que não se cura totalmente e acaba se tornando um ciclo vicioso ali nas outras relações. Então, é extremamente importante esse assunto pra gente falar aqui. Obrigada, exato. Tá bom? Obrigada. Beijo, te espero pra gente falar sobre mais coisas aqui. Vamos Combinado? Sim. Beijo. Tchau, tchau.